Quarta-feira de cinzas, um dia muito especial, um dia de jejum obrigatório para aqueles de 18 a 65 anos. É um jejum obrigatório da igreja, cada um tem as suas condições, né? Também na Sexta-feira Santa e na sexta-feira é recomendado o jejum, mas hoje é um jejum de penitência. Na Sexta-feira Santa é um jejum mais de compaixão, né? Como bem nos explicou Dom Vladimir no seu post hoje sobre isso aí. Mas é muito importante nós pegarmos a palavra de Deus, bem conhecida a nós, por causa do Pai das Misericórdias, mas Deus tem sempre algo novo a nos revelar, né? A gente às vezes lê a palavra, essa eu já vi, esse dia eu estava vendo o Papa falar uma coisa que eu achei tão interessante, quando o anjo saudou a Maria, ave cheia de graça, se ele falou que ela é cheia da graça, a graça é a graça de Deus, não tinha espaço para o pecado, então ela não tem pecado, concebida sem pecado, né? Um copo está cheio, não tem como pôr mais nada ali, então a cheia, nossa, já li tanto, eu nunca tinha pensado nisso, a cheia, porque não tem mais espaço para mais nada, a não ser só a graça de Deus, né? Então, essa palavra de Deus para nós hoje, segundo carta aos Coríntios, como eu falei, a Modena estava enganada, eu corrigi no começo, né? Eu estava, né, enganado. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 3 a 11. 1 Coríntios, primeira página, segunda carta aos Coríntios, né? 1, de 3 a 11. Preste bem atenção quantas vezes que Paulo fala aí, São Paulo fala a palavra consolação, que ela vai ser muito importante para nós. Quantas vezes ele fala consolação? Vai contando, fazendo um quadradinho aí, ó. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. Olha de novo a palavra consola. Ele nos consola em todas as nossas aflições, para que com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição. Pois à medida que os sofrimentos de Cristo crescem para nós, cresce também a nossa consolação por Cristo. Se passamos por aflições, é para a vossa salvação, para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação. E essa consolação sustenta a vossa constância em meio aos sofrimentos que nós padecemos. E a nossa esperança a vosso respeito é firme, pois sabemos que assim como participais dos nossos sofrimentos, participais também da nossa consolação. Com efeito, irmãos, desejamos que tomeis conhecimento da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Fomos oprimidos tão acima de nossas forças que vamos a perder a esperança de escapar com vida. Experimentamos em nós mesmos a angústia de estarmos condenados à morte. Assim, aprendemos a não confiar em nós mesmos, mas a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou, continuará a livrar-nos de um tão grande perigo de morte. Nele temos firme esperança de que nos livrará ainda em outras ocasiões. Com a ajuda de Deus, com a ajuda de vossas preces e nossa intenção. Assim, a graça que alcançarmos pela intercessão de tantas pessoas, será para essas pessoas motivo de ação de graças a nosso respeito. Então, nessa quarta-feira de cinza, um padre da minha cidade dizia que a cinza não apaga pecado de ninguém, viu, gente? As cinzas são um sinal externo de uma disposição interna de penitência. Então, as cinzas são um sinal externo de uma disposição interna. É bíblico, é comum a gente ver na palavra de Deus, até os reis, as autoridades, os sacerdotes, em períodos assim de sofrimentos, eles jogavam um saco de cinza em cima, se vestiam de cinza, saco de cinza, jogavam a cinza, como sinal que eles estavam abertos à penitência. Então é algo bíblico. E a igreja lembrando, então, esse dia, né? Lá o diácono, o padre, o ministro, o pai, o sinal da cruz na testa, fala, né?
lembra que és pó, e ao pó retornarás. Convertei-vos e crede no Evangelho. Então hoje inicia-se a quaresma. Esse tempo, nesses 40 dias que a gente lembra, os 40 dias da passagem do povo do Egito, e os 40 dias que o Senhor também foi tentado no deserto. Jesus foi tentado também, e ele experimentou a mão de Deus. E nós estamos nesse tempo vivendo esse tempo de penitência, nos chamando também ao jejum. E cada um vê a maneira de fazer o jejum. Né? A maneira de fazer o jejum. E é muito bonito ver as crianças que fazem jejum de não chupar um chiclete aquele dia, não chupar uma bala. A gente acha bobeira, mas para a criança aquilo é uma coisa importante para ela, né? Quando ela entende e faz por amor a Deus. E quando o Wagner falava desse livro do padre, que realmente é revolucionário, esse livro Práticas de Jejum, onde o Padre João explica muito bem como se deve fazer jejum e como não se deve fazer jejum. Não é? O jejum não é para você passar mal, o jejum ele faz até bem, mas tem que saber fazer. Não é? E nós somos convidados, então, porque o jejum, a igreja chama o jejum, a esmola e a oração como remédios contra o pecado. Nós podemos basar esse tempo da quaresma, é um tempo de jejum, esmola e oração. Cada um a seu modo, faz o seu jejum, ajuda a vencer o mal deste mundo, o pecado. Então, essa oração do jejum cobre uma multidão de pecados. E é muito interessante que tem pessoas que fazem jejum da carne, ou fazem jejum, se bem que a maioria dos brasileiros está fazendo jejum de carne há muito tempo, né? Ninguém está comendo picanha, não está dando para comer picanha, nada. Realmente o brasileiro está sofrendo muito. Cada vez que vai no supermercado, ele vê o preço das coisas. Mas as pessoas, esse tempo, as pessoas mesmo que deixam de tomar um refrigerante, ou deixam de comprar aquilo que comprava sempre. Interessante que as pessoas fazem isso. O fruto dessa economia, elas já separam para o pobre, para algo concreto. E não é o jejum pelo jejum, mas você aplicar aquilo que você economizou, né? Economizou com aquela penitência, você economiza. E depois, passando a quaresma, ou durante a quaresma mesmo, você pode aplicar aquilo para um pobre que precisa. Eu lembro uma senhora que falava para mim, rezar por ela. Reza por mim, diácono, que começou a quaresma. Eu falei, mas por que essa tristeza? É que o meu marido, ele faz jejum de carne, mas ele fica tão nervoso, ele chuta o cachorro, ele grita, ele briga com as crianças, ele fica no mau humor. Nossa, eu rezo para que passe logo a quaresma, que a gente não aguenta em casa do nosso marido. Meu Deus do céu, que penitência é essa para os outros? Não. Vai exatamente o oposto daquilo que o Senhor fala para nós. Quando você fizer a penitência, perfuma o seu rosto, põe um sorriso, para ninguém saber. Para ninguém saber que você está jejuando. Nesse sentido, de que a penitência é minha, não é a dos outros. Eu fazer penitência para o outro, né? Fazer penitência para você cumprir é muito fácil. Não. A penitência é pessoal. Então, minha gente, Ele nos consola em nossas aflições, para que a gente, então, experimentando a consolação, console os outros. A gente vai sabendo das notícias. Eu, de propósito, no carnaval, não fico vendo muito jornal, assim, fora da Canção Nova. Eu não quero ver aquelas cadeiras voando, aquelas brigaiadas, como sempre acontece, né? Que a gente vê nesse carnaval, as coisas erradas e tal. E confesso que, a princípio, nos primeiros dias, nem sabia a fundo dessa tragédia lá no litoral nosso, aqui perto de Cachoeira Paulista, né? 2h30, 3 horas, estamos ali. Em São Sebastião, que foi um dos epicentros dessa tragédia, dessa chuva. Como dizer, vocês falavam com o padre Alessandro, um abraço para ele lá, o pároco lá, ele disse realmente situações muito dolorosas de pessoas que
realmente, os seus terrenos foram levados pela chuva, ficou um buraco, ela não tem mais nada, não tem os móveis, não tem a casa, e não tem mais nem o terreno não existe mais, não tem terra, a terra foi levada pela chuva, foi levada para o mar, a violência da natureza. Nós vemos hoje, eu dizia aqui, o Lucas, meu filho, ele escala as montanhas, gosta de escalar, a gente fica com o coração apertado, escala, vai nos Marinhos, vai no Taguaré, e ele falou que desde junho que ele não consegue subir, que está chovendo. E ontem deu uma chuva à tarde, lá no Vale do Sol, e com vento de meia hora, mas que coisa, de arrastar as coisas, de quebrar árvores, a violência da chuva. E nós vemos a natureza ela responde. A natureza está falando conosco. Como o Rio Paraíba está cheio, a gente fala, está bufando. Tem dois pauzinhos lá que medem a altura, tem dois pauzinhos azuis assim que medem a altura. O primeiro está coberto, ele apareceu um pouquinho esses dias, já subiu de novo. Então, o Rio Paraíba lotado, o Rio da Bocaina, derrubando pontes. Aqui, próximo a Lorena, ali do bairro Santa Lucrécia, tem onde vai a Padre Léo, paralelo ao shopping, ali você vai, o 5 não vai para o Padre Léo, depois continua a estrada. Ali a estrada rodou lá, na cabeceira da ponte, fez um buraco. O pessoal pediu, a prefeitura foi lá e você indo por lá, sai lá no Clube dos 500 em Guará. Esse lado de Guará está interditado. A prefeitura foi lá anteontem, colocou uns entulhos, com a chuva que deu ontem, já levou tudo de novo. E o buraco aumentou. Então tem um pessoal até lá, a Silvia, o Nego lá, que já pegaram até mantimentos, que estão prestes a ficarem isolados ali no bairro Santa Lucrécia. A gente até chama a atenção das autoridades de Lorena e Guaratinguetá, uma atenção especial a esse bairro Santa Lucrécia aí, em Lorena, que está prestes a ficar ilhado pela violência das águas. E aqui nossa região também, nós vemos aqui a Serra da Bocaina esses dias, quase aconteceu uma tragédia, um carro da prefeitura, o cara teve que sair pelo vidro, porque é isso, a natureza, essa força, que a gente vê, meu Deus do céu, a força da natureza. Então, minha gente, nesse tempo eu fiquei pensando, o coração da gente aperta, mas nós precisamos experimentar a consolação para poder consolar as pessoas. Como é que eu vou consolar as pessoas se eu não estou consolado? Nós vemos que realmente Deus criou a natureza de forma harmônica. Deus criou a natureza, mas a gente vê a força de Deus. A força de Deus. E a força da sua natureza. Eu, quando vejo assim a chuva, eu gosto muito de chuva, mas eu tenho medo dessas chuvas, quando tem aquele vento, eu tenho muito medo do vento, porque o vento ele faz um laguinho virar um mar em fúria. E nós temos visto isso, essa natureza revoltada com tudo. E nós vemos aí o povo que está nem aí. Muitos já entraram nesse tempo da quaresma, de ontem para hoje, pulando o seu carnaval, brigando, batendo, apanhando. E entra quaresma e sai quaresma, aí daqui a pouco vem um desfile das escolas campeãs, depois vem um desfile daqueles que não foram, que perderam, e o povo, muitos passando a quaresma, batido aí, como se não tivesse acontecendo. Mas está acontecendo a quaresma, começou no dia de hoje, e para nós cristãos é um tempo de penitência, e essa cinza que nós recebemos hoje é esse sinal externo dessa disposição interna de fazer penitência. É uma convocação ao jejum. De pequenas e grandes coisas que fazemos para purificar-nos. É o Senhor nos chamando a viver esse tempo, de preparação para a Páscoa. Esse tempo de purificação. A gente dominar a nossa vontade.
E às vezes são coisas pequenas, né? Lembro de uma pessoa cozinheira, que ela nem comia muito, mas ela gostava de beliscar. Ela fazia o arroz, e pegava um pouquinho, cortava um pedaço da carne. Ela ia beliscando, a gente fala beliscar. Às vezes, você não beliscar, meu Deus. Fazer um frango caipira e não comer o coraçãozinho, nem o figuinho, deixar para o outro. Que é bem difícil, você vai na casa da pessoa comer um frango caipira inteiro, né? Você não acha a moela, o figuinho e o coraçãozinho, a pessoa sempre come antes, que nem minha mãe fazia em casa. Pegava um palitinho, cortava o figuinho do frango, punha no palitinho, pro meu irmão e para mim. Ficava esperando já, né? Então, a visita nunca... Parece uma bobeira, né? Mas uma pessoa ali, fazendo a comida, e ela não comer e deixar para os outros, é uma penitência. Podemos julgar a penitência do outro. Cada um sabe. Cada um sabe o que faz a sua penitência. Então, meus irmãos e minhas irmãs, essa quarta-feira de cinzas, como essa palavra falou tantas vezes, a palavra consolação. Porque fala assim, ele nos consola em todas as nossas aflições. Em figuração apertado, né? Vemos uma situação lá da Síria e da Turquia, mais de 41 mil mortos. Gente, Cachoeira Paulista não tem 35 mil habitantes. Sumiu uma cidade, Cachoeira Paulista, inteira, e mais um tanto, naquele terremoto. E agora Israel ainda bombardeia lá a Síria. Já está um buraco lá, bombardeia um prédio residencial. Vemos a loucura desse mundo, essa loucura dessa guerra na Ucrânia, não é? Esse presidente Putin, que começou, que está sistematicamente destruindo o outro país. E essa iminência, essas ameaças de guerra, vemos como é que o mundo está louco. Essas perseguições aos cristãos no mundo, mesmo na Síria, mesmo nesses lugares, teve muitas destruições de igreja por parte desses extremistas. Destruíram a igreja, quebraram muitas coisas. Então nós vemos que realmente o mundo está de cabeça para baixo. O mundo está assim, e nós, em meio a tudo isso, somos chamados a consolar, não é? A gente pode, nas suas aflições, um pouquinho que você tem. Eu lembro do sacerdote que, quando ele ouviu aquela mãe que perdeu a filhinha, e ela chorava tanto, pediu uma palavra dele, ele só chorou com ela. E o choro dele com ela foi o que ela precisava. A gente quer dar conselho na hora da provação, conforma, né? Deus sabe o que faz. Nossa, tem palavra, não disse palavra nunca para a pessoa na hora da aprovação. Pelo amor de Deus. É Deus que fez isso? Não. Então, se passamos por aflições, por vossa consolação. Essa consolação sustenta a vossa constância em meio aos sofrimentos que nós também padecemos. Nós também temos nossos sofrimentos, nossas dores, gente. Nós também temos as nossas angústias, não é? A gente passa por essas provações. No começo de dezembro nós passamos uma provação, a mãe da Márcia operou, colocou uma prótese do quadril, quase 2 meses sem pôr o pé no chão. A Márcia foi para São Paulo, ficou lá com a mãe dela, eu fiquei aqui, sozinho, com a minha mãe, cuidando da minha mãe, que ela mora comigo, tem 83 anos. A Márcia nem estava aqui no velório do padre, foi muito doloroso para ela não estar aqui. Estava com sua mãe sem poder andar, né, sem poder relar o pé no chão nesse tempo, tinha que ser ajudada para todas as suas necessidades básicas. Depois do Natal, ela veio para casa, né, então as 2 cadeiras de roda, eu até um apito para o trânsito em casa, das 2, da sogra, né, da sogra e da minha mãe, um trânsito, põe aqui, tira aqui, põe na mesa, tira, pega. Uma madrugada que eu vi um barulho, eu acordei, corri lá para um lado do quarto da minha mãe, e a Márcia para o quarto, porque a minha mãe tinha caído no chão, e a mãe da Márcia estava precisando de uma ajuda também. Então, eu pega aí que eu pego aqui, segura aí que eu seguro aqui, Márcia. Pegou aí,
estou pegando a mãe aqui e tal. Você pega a sua mãe. Nossa, e eu com a minha mãe, falava, fica na sua que eu fico na minha, mãe. E as coisas que a gente passa, que as pessoas, acho que a gente não passa também, né, Aldênia? Situações de enfermidades da família, situações difíceis. Nós vemos hoje o Ricardo Ida, sua esposa, tratando aí, ela já falou publicamente, né? De um câncer. Então, irmãos muito próximos, nós sofrendo, gente, mas experimentando a consolação de Deus. E nessa hora vem assim, aquela palavrinha, por quê? Por quê? E nós não temos essa resposta. Por isso nós confiamos em Deus, não é? E pela nossa constância, não é? Porque como fala Paulo fala que, ó, a gente foi oprimido tão acima de nossas forças, chegamos a perder a esperança de escapar com vida. Essa parte é forte. Nossa, ele está abrindo o coração. Nós também fomos tão... E é uma opressão que a gente experimenta, o sofrimento dos outros. Olha, as mães que sofrem por seus filhos. Uma mãe que sabe que o filho está... Ontem eu vi uma reportagem assim, de relance, uma mãe que viu o filho sendo preso, quando ele desceu do camburão da polícia. Meu Deus do céu, ela abraçava, falava, meu amor, por quê? E gritava ali a mãe. E a gente é pai, pessoa. Tem mães que passam isso, estão lá, as primeiras que chegam nos presídios, né? Cuidando. Então tem muita mãe sofrendo por causa do filho, porque o filho acabou o casamento, ou porque o filho separou e os netinhos estão separados do lado de cá, do lado de lá. Não é? O sofrimento de um pai que vê o filho ser humilhado ou ser prejudicado por alguém, né? Tem muitos pais que sofrem, pais agora que não sabem nem onde o filho está, onde a filha está, angustiados. O filho sai, não dão notícia, e estão nesse lugar às vezes difíceis aí, e a mãe não sabe nem se morreu, se não morreu, porque não dá notícia, não é? E temos muitas situações de pais assim. E os riscos que a gente passa também, que a gente sente em nossa vida, nossa saúde, os sofrimentos, meu Deus do céu. Então, no final aqui, São Paulo, depois que ele fala isso, ele fala assim, ó, experimentamos em nós mesmos a angústia de estarmos condenados à morte. Assim aprendemos a não confiar em nós mesmos, mas confiar somente em Deus que ressuscita os mortos. Na nossa palavra, você da região de São Sebastião e região aí, Caraguatatuba, Ubatuba, nosso litoral, as regiões que estão sofrendo aí com essa, aqui a região nossa, a Serra da Mantiqueira, né? Fechada, interditada. Quando começou a chuva, já parei de ir lá, sabia, porque conheço a serra, eu nasci aos pés dela ali. E temos hoje os feirantes, né? Que é a região de batata, cenoura, tomate, milho, né? É uma região de muitos legumes aqui, né? Muitas frutas. Você é de Minas, sabe muito bem. E a região do sul de Minas, então eles dão uma volta lá para Paraisópolis, sai lá em Santo Antônio do Pinhal ou Taubaté, uma volta 4 horas e meia, 5 horas a mais. Por São Lourenço, que é longa a estrada. Nossa, e essa Fernão Dias tem mais buraco do que outra coisa também. Né? E a gente anda nela, aquelas panelas, você está andando, de repente aquele buraco, pum, 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 acabando com os carros. Nós vemos, nossas estradas não estão suportando tanta chuva, e também a demanda tão grande assim, as estradas federais precisando. Então, esse povo está sofrendo muito, tendo que dar a volta, ou, como você falou, por São Lourenço, que é muito mais longe, ou então por aqui, o que eles faziam ali em 50 minutos, digamos assim, não é? Então, esse povo está sofrendo, e é tão grave a situação da Serra, que você vê que o prefeito da região que ia ajudar no DENIT falou, não, tem que ser gente especializada, não dá para oferecer o pessoal ir com uma enxada lá, porque o risco de deslizamento é muito grande. E aí nós vemos muitas pessoas querendo achar o culpado para isso. Como é que Deus deixa isso? Aí não. A natureza tem uma lei, não é verdade? Tem a lei. Olha, o desmatamento,
né, as coisas que estão fazendo com a natureza. A natureza demora para responder, mas ela responde. Assim como se você deixa na sua fazenda, aquele cantinho lá, deixa, ela se recompõe, né? Vai crescendo árvore, vai vindo passarinho. Como é que pode, qualquer lagoinha que você faz, daqui a pouco você vai lá, tem peixe. Pode ver. Quem que leva o peixe? Eu dei risada, achei que era piada, mas quem leva são os passarinhos. As ovinhas, eles vão lá e as ovos na patinha lá do passarinho, fica lá e vai. Pode ver, você vai pescar, você pega a traíra, pega a lambari, ninguém pôs lá. A natureza ela vai se regenerando. Ela vai se regenerando. E é interessante isso, que agora começa, nessa Serra da Mantiqueira, a aparecer as quaresmeiras, né? As plantas roxas, vai destacando, que coisa linda. Até a natureza sabe a quaresma. E tem muito ser aí, de 2 pés, está andando, né? Que fala que é gente, andando e não sabe que é quaresma. A natureza se prepara. Até as galinhas param de botar na quaresma, gente. Tem muita gente que sabe que para mesmo, reduz. A natureza é impressionante demais. Como é que a natureza sabe? E você não sabe que é quaresma? Não. A natureza é uma quebrada de ritmo. Vamos dar uma parada. É esse tempo de silêncio interior. E Deus nos convida a essa graça de Deus. E Padre Jonas foi muito fiel a isso, que Deus falava, esse tempo de penitência que nos é proposto, né? Para nós vivermos bem, lembrar que somos pó, e ao pó vamos retornar. É isso que é lembrado no dia de hoje. Então, gente, nós possamos rezar por aqueles que não rezam. Não é? O dia de hoje deve você ficar falando, condenando as pessoas. Mas tem gente que já invadiu a quaresma. Que quem vai no baile de terça para quarta já invadiu um tempo santo aí, saracoteando aí. Já invadiu o tempo da quaresma, que não era para ser invadido. O tempo da quaresma é para ser respeitado. Então, minha gente, a liturgia nos convida nesse tempo de quaresma a essa penitência, uma convocação de jejum. E hoje se fala mesmo desse jejum obrigatório. Nosso bispo falou que é até 65 anos. 18 a 65 anos, o jejum. Obrigatório para quem é cristão, hoje, no dia de hoje. É deixar de repente, fazer uma refeição, né, diácono? Sim. Como a gente falava do livro do Monsenhor Jonas a Bíblia, então hoje é obrigatório, então de repente você vai abrir mão do almoço, hoje é dia de abstinência de carne, porque às vezes essas coisas que as pessoas pensam que é só cultura, que é coisa da cabeça da minha mãe, não, é tradição da igreja, é orientação da igreja. Então também é uma oportunidade de hoje você se abster-se de carne. Aqueles que talvez são mais idosos podem fazer um outro tipo de jejum. Faz um caldo, né? Exato. Muitos fazem, eu lembro para o Jonas que fazia aquela sopinha rala, noite de missão com ele, né? Um caldinho, um caldo, uma coisa, de modo que você, como o Pai falou no começo, esse prato de jejum orienta bem as várias situações que você pode fazer, você deve fazer jejum. Você não deve comer pão e tomar água. Estufa o bucho que vai parecer que você vai explodir. Quando é pão e água. Primeiro pão, espera um pouco. Separado. Quando tiver sede, você toma água. Exatamente. Quando tiver fome, você come pão. Porque eu fazia o pão de água lá no meio de Gorba, né? Pão de batata, outro tipo de pão. Sem fermento. Sem fermento. Então, são essas coisas. Não é para você ficar doente, não é para você precisar ir pro gastro depois da semana que fez o jejum. Não. Você vai aprendendo, vai pesquisando, né? Então, esse tempo, o Senhor nos convida a esse momento. E olha, gente, então a gente sofrendo ao nosso redor. Eu insisto, como fala a palavra em Isaías, né? O jejum que eu aprecio é a alimentação, ajudar também os pobres. Então, o jejum desse tempo de quaresma, você olhar o seu guarda-roupa lá, olhar os excessos, aqueles pacotinhos que vai ficando, que você vai guardando, sempre, Márcio, olha esse pacotinho, porque às vezes eu tenho um pobre lá que eu não tenho uma cesta básica na hora, mas eu tenho meio quilo de arroz,
Eu tenho lá um pouquinho de feijão, pacotinho aberto, eu falo, olha, pega isso aqui, enquanto eu arrumo a cesta básica. E aquele pouquinho já alimenta a pessoa. Então, a quaresma nos leva a sermos muito concretos, né? Lá a casa de Emaús, você me avisa, olha, tem roupa aqui. Eu sou o maior carreteiro que tem, meu carro vive, a menina me liga toda hora, Diaco, você pode vir aqui? Eu vou na hora. Eu não posso aquele dia, vou no outro dia e faço chegar mesmo. Esses dias eu soube que a creche aqui de Cachoeira Paulista estava precisando, as crianças precisando de roupa. E o que eu tinha ganhado? Só roupa de criança. 4 sacos enormes. Venha, se Deus sabe. E as crianças, a creche também está precisando de brinquedos, a creche de Cachoeira Paulista. Brinquedos para as crianças. Então, você que tem brinquedo, e às vezes você ensinar a criança a partilhar um brinquedo, né? Então, coisas muito concretas. Nós precisamos entender a penitência, é algo pessoal mesmo, nosso. A gente faz em oração, mas ela gera um fruto. Ela precisa gerar um fruto. Né? Não vai ser um regime. Eu vou fazer um regime. Não é um regime. Que regime? Não é? Vou fazer uma desintoxicação. Vou fazer um detox na quaresma. Não é. Quaresma não é detox, não. Quaresma é outra coisa. É penitência. E a penitência gera um fruto espiritual e também material. Né? Um fruto espiritual e também material. E o fruto disso deve ser aplicado àqueles que mais precisam. E Deus põe aquela pessoa ali na sua frente. Está chegando na sua casa, você vê uma pessoa caminhando na beira da pista, indo para casa, a pé, naquele sol. Fala, por que, Deus? Por que eu estou vendo essa pessoa agora? Aí você vira o carro e fala, e a pessoa não quer entrar no carro com medo. Não, mas você estava indo para lá, não, mas é meu caminho. Não. Aconteceu isso. Aí você vira o carro, você está em uma direção, aí você vira, e a pessoa não quer entrar com medo, que você vai assaltar. Não. E você fica lá um tempo convencendo, pode entrar, meu senhor, entra aqui, o senhor quer ir para onde? Não, aí você convence a pessoa, entra, ainda dá vintão para ela ainda, pela carona. Mas essas coisas você faz, que ninguém vê, que ninguém viu, ninguém vai ver, ninguém vai saber. O Pai do céu tá... E o Pai vê. Então, nessa quaresma, meu irmão, fique atento a essas coisas que ninguém vai ver, que você vai fazer para uma pessoa, aquela coisa que você vai doar, você vai chegar assim, sabe, uma maneira que a minha tia fazia, pegava um dinheirinho assim, a pessoa pobre, tudo bem? Cumprimentava. Já dá o dinheiro assim. Né? Assim, as tias faziam. Aí a pessoa pegava assim, nossa, né? E a pessoa sabe que está precisando daquilo, né? Então, realmente é isso, gente. Que o Senhor nos ensine e Ele nos inspire. E eu queria, nessa oração final, que apareceu a plaquinha ali, rezar uma Ave Maria. Talvez hoje, quarta-feira, a pessoa não sabe qual é a penitência que vai fazer ainda. Tem muita gente que não pensou. Que não sabe. Mas olha, nessa Ave Maria agora, que o Senhor te inspirasse. É isso que você vai fazer. Então, que eu pedi essa graça para a Senhora, quando a gente vai rezar a Ave Maria, no final dessa Ave Maria, Deus vai pôr, ao longo desse dia, no seu coração, qual é a sua penitência? A sua. Não é aquela que você vai fazer para o outro fazer, não. A sua. Ele vai te inspirar. Você estava assim, acho que não vou fazer nada. Não. Nossa Senhora quer te falar no seu coração. Qual é a penitência? Vamos rezar uma Ave Maria, então, que Nossa Senhora nos ensine a penitência, ou nos indique qual é a penitência que vamos fazer nessa quaresma. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.